Eu sei como é acordar e sentir que você está apenas batendo ponto na sua própria vida. Trabalhar algo que não faz sentido para você, que não traz nenhum propósito, ver o corpo definhar, a mente ficar barulhenta, mas ao mesmo tempo vazia, porque eu já estive nesse lugar, eu já passei por isso. E aqui eu vou te mostrar o que me ajudou a sair desse lugar, a sair desse buraco e deixar isso para trás. Aqui no nosso encontro de hoje, nossa conversa vai ser sobre você achar o seu caminho. E nada melhor para isso do que eu contar um pouco da minha história, contar um pouco sobre a minha trajetória para que vocês me conheçam melhor e que juntos conseguimos ser melhores todos os dias, para que vocês vejam que nós, eu e você, estamos na mesma trincheira, buscando a evolução diária. E para começar, como eu disse, eu comecei a trabalhar jovem, acredito ali que com 17 anos eu já estava trabalhando. Trabalhei na área mecânica, né? Geralmente os homens gostam muito aí da área mecânica automotiva, mecânica no geral, né? Mas mecânica automotiva chama muita atenção, né? Principalmente pelo hype ali dos filmes de antigamente, Velozes e Furiosos, enfim. Principalmente os homens aí vão entender do que eu estou falando. E fui trabalhando nessa área, né? E descobri que, apesar de eu gostar daquilo, aquilo não me levaria para o caminho que eu queria seguir para a minha vida. Não faria eu atingir meus objetivos que eu busco da forma mais eficiente possível, né? Então ali eu fui buscando outras áreas para conseguir ingressar num curso técnico que eu tinha vontade de fazer, né? Então eu trabalhei como vendedor, call center e tal, fui juntando dinheiro e aí paguei um curso técnico na área de saúde e segurança do trabalho. E posteriormente já estava visando ali minhas graduações, né? Na parte de engenharia de produção. E o que me chama a atenção nesse ponto é como é importante a gente ser fiel aos nossos princípios e saber por que eu estou fazendo aquilo. Eu entrei na área de saúde e segurança do trabalho, que é uma área que eu atuo até hoje, principalmente pela razão de ajudar pessoas, né? Porque, para quem não conhece, né, tanto aí da área, a área busca evitar acidentes e trazer qualidade de vida, né? Tanto física como mental e na parte de saúde física também para as pessoas, os colaboradores. Então isso foi que me deu o gás, me deu a vontade, né, de buscar trabalhar nessa área e me empenhar o máximo possível. Hoje eu tenho uma graduação e 2 pós, né, então uma eu estou terminando ainda, a segunda pós, então daqui a 2 meses eu vou ter finalizado aí 3 engenharias, que é engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho e engenharia elétrica, tá? E isso me traz a mensagem, né? Me traz o sentimento de dever cumprido, porque eu me programei para fazer isso há vários anos atrás, né? Eu lembro que, como eu disse lá no começo, eu tinha alguns trabalhos, né, que não me traziam o retorno financeiro que eu desejava. E eu fiz esse plano e, graças a Deus, hoje eu concluí, né, com êxito, digamos assim, consegui finalizar esse meu plano. Mas a gente nunca pode parar, né? Terminou esse, faz um novo planejamento, uma nova preparação para os próximos níveis, né? Afinal, todos os dias nós temos que buscar ali a melhoria contínua, tá? E falando isso, o que me veio à mente agora é uma passagem bíblica, né? Não me recordo o versículo, nem um livro, mas diz que nós devemos fazer tudo com excelência, como se a gente estivesse fazendo para Deus, né? E eu lembro que principalmente isso me ajudou muito no começo da minha carreira profissional, porque eu ia fazer alguma coisa, alguma atividade, algum documento, enfim, qualquer coisa que eu fosse fazer. Eu buscava botar na minha cabeça que eu estava fazendo aquilo ali para Deus. Então eu fazia da melhor forma possível e dava o meu máximo, tá? E para falar um pouquinho sobre agora como encontrar o caminho, como eu encontrei meu caminho, né? Eu vou focar aqui em 3 pilares,
como a gente sempre faz aqui no canal, né? Vou até tomar um cafezinho aqui. E eu anotei aqui 3 pilares pra gente falar um pouquinho. O primeiro, como a gente sempre gosta de comentar aqui nos vídeos, é a rocha. É a rocha que é a nossa espiritualidade. E vai de encontro, né, a isso que a gente está falando agora, sobre fazer tudo que a gente for fazer com excelência, tá? E aí, a gente ter esses princípios inabaláveis na nossa vida faz com que a gente se posicione na nossa vida e para quem é do mercado de trabalho aí no mercado, tá? E que a gente consiga, como é que eu posso dizer, dar o nosso máximo, tá? Porque a gente não está fazendo aquilo ali só por um salário, não está fazendo aquilo por um reconhecimento, a gente está fazendo aquilo ali porque primeiramente é um princípio pra gente, tá? E eu estava refletindo antes de fazer esse vídeo aqui, eu lembrei de Elias. Elias, ele era um cara, né, que está ali na Bíblia, que ele fez algo que chamou a atenção de todos, né, e provou que o Deus ali no Velho Testamento ali, o Deus de Israel, né, era o Deus verdadeiro. Então ele tinha princípios inabaláveis e ele desafiou, né, no tempo lá os profetas, magos, bruxos, enfim, do Baal lá, que era outro deus daquela época, né, que eles cultuavam esse outro deus, e Elias era o deus ali de Yahvé, né, e ali ele fez um desafio, chamou todos os bruxos ali, os magos de Baal, e somente ele, contra todos os bruxos, e eles botaram sacrifícios, oferendas lá, e ele fez uma aposta, se vocês conseguirem fazer o fogo consumir a oferenda de vocês, significa que o Deus de vocês é o Deus correto. E se vocês não conseguirem e eu conseguir, significa que o meu é o Deus verdadeiro. E aí nisso, né, ele, como quem já conhece a história aí sabe, os magos, os bruxos lá de Baal não conseguiram, e ele, quando clamou a Deus, pediu ao Senhor, ele mandou fogo do céu e consumiu completamente toda a oferenda, todo o sacrifício que Elias tinha botado ali no templo, né? No canto lá onde eles faziam essas oferendas. E aí todos ficando perplexos, né? E surpresos, abismados, enfim, com o poder que Deus tem. E eu trouxe essa passagem, esse comentário, para mostrar que quando a gente tem princípios, Deus abençoa a gente. Deus vai lá e nos entrega a provisão, nos entrega as ferramentas que a gente precisa, bota pessoas para nos ajudar no nosso caminho, tá? E eu anotei aqui um filme bem interessante que ele fala sobre princípios também, que é Até o Último Homem. Já é um filme não muito novo, né? Acredito que muitas pessoas já assistiram, mas é um filme que mostra também sobre princípios, que o personagem lá principal, né? Não vou comentar muito para não dar spoiler, mas o personagem lá principal, ele tem um princípio e ele vai até o fim com esse princípio. E no final, ele é honrado, né? Deus abençoa ele, Deus faz ele ser um dos homens, digamos assim, mais significativos. O filme é sobre uma guerra, então mais significativos naquela guerra do que qualquer um outro, tá? Então, quem não assistiu, assista. É um filme legal, é um filme que, principalmente para os homens, né? É bem tocante porque fala sobre você ter princípios e seguir, mesmo que aquilo ali custe sua vida, tá? Segundo ponto que a gente tem, que eu trouxe aqui para comentar, né, com vocês, é sobre o templo. E o templo é nosso corpo, né? Nossa casa, digamos. A gente sempre tem que entender que antes da nossa casa física, do local físico que a gente ocupa ali, né? Como é que eu posso dizer?
casa mesmo física, a região, enfim, o nosso primeiro lugar de moradia é o nosso corpo, né? Então a gente tem que cuidar bem dele, tá? Geralmente a gente escuta que devemos mudar nossos pensamentos para os nossos pensamentos mudarem os nossos hábitos, né? E isso é verdade. Mas também tem outra coisa que eu aprendi com o tempo e aprendi com outras pessoas também, com alguns estudiosos, principalmente da questão de psicanálise, que quando a gente muda os nossos atos, eles também reverberam, também nos ajudam a mudar os nossos pensamentos. Então, um exemplo aqui. Os dois sentidos são corretos. E o ideal é que a gente use as duas ferramentas, né? Então, primeiro a gente tem que buscar ler bons livros, escutar boas músicas, estar com pessoas que conversem e falem sobre assuntos importantes para o nosso dia a dia, que vá nos agregar, que vá nos influenciar a subir de nível, tá? Então aí eu estou trabalhando minha mente para ela mudar minhas ações. Mas é muito importante também eu mudar minhas ações para que ela também reverbere na minha mente. E assim eu consigo extrair o máximo daquilo que eu estou tentando fazer, que é melhorar. Se todos os dias eu acordo de manhã, mesmo sem vontade, eu vou fazer uma corrida, vou fazer uma atividade, vou ler um livro, com o passar dos dias, aquilo também vai me transformar, vai me moldar numa pessoa muito mais resiliente mentalmente. O que eu estava fazendo fisicamente me forjou mentalmente, tá? Então, anotem aí o segundo passo. Tudo isso, né, sempre lembramos, estamos falando aqui de 3 pilares. Então, primeiro, princípios inabaláveis, princípios inegociáveis. Segundo, o templo, né, a gente cuidar do nosso corpo e mente, tá? E o terceiro ponto que a gente sempre trata aqui no nosso canal é sobre a questão da prontidão, tá? A prontidão é muito voltada aí para quem conhece o termo, para o sobrevivencialismo. Mas para quem não conhece, sobrevivencialismo é o que? É você estar pronto para situações do dia a dia, seja ela financeira, seja ela uma crise familiar, seja ela uma crise emocional, seja um desemprego, seja uma guerra civil, seja uma guerra, uma catástrofe natural, enfim. É você estar pronto para as situações, tá? E quando eu busco isso, busco estar pronto, né? Busco a prontidão, eu faço uma análise do meu cenário. Por exemplo, estou aqui, quais são as probabilidades de acontecer aqui? Será que tem uma probabilidade de acontecer o furacão agora? Provavelmente não, porque, né, os estudos, as informações, enfim, a análise que eu faço não remete a essa provável tipo de situação que vai acontecer. Mas corre o risco de eu ficar desempregado? Corre. Então, vou botar barreiras, vou botar seguros, vou botar coisas para me ajudar nesse tipo de situação, caso ela venha acontecer. Né? E esse é só um exemplo, né, que eu acredito para a maioria das pessoas que têm empregos, trabalham, né? Enfim. Em outro vídeo a gente pode até discorrer mais sobre outras linhas de atuação, né? Porque hoje eu trabalho como CLT, mas tenho outros negócios também, né? Tenho algumas lojas online, né, que vendem produtos físicos, enfim. Tenho alguns negócios com a minha esposa, né? Algumas prestações de serviço como autônomo também. Mas voltando para o nosso tema, a prontidão, estar de prontidão, é justamente você enraizar isso, a questão do sobrevivencialismo, de você estar pronto para qualquer que seja a situação. E quando eu falo estar pronto, não é que você vai ser perfeito, né? Porque ninguém vai ser perfeito, ninguém vai conseguir dar conta de tudo. Mas é você estar minimamente preparado. E estar minimamente preparado começa com você pensar sobre. Se eu penso num possível desemprego, eu vou botar seguros e condições para que, caso aquilo aconteça, eu já esteja minimamente preparado.
se eu penso numa guerra civil, sei lá, né? Pirar aqui um pouquinho, mas vamos, numa guerra civil, eu vou estar minimamente preparado, né? E aí entram alguns outros temas que a gente também vai tratar aqui nesse canal, tá? Sobre questão de combate, questão de alimentação, questão de estoque de comida, questões de defesa, né? E aí entra as ferramentas de defesa, né? Existem várias ferramentas de defesa, a mais conhecida hoje que é a arma de fogo, né? Mas entra a questão do EDC, o EDC para quem não conhece, a gente vai falar um pouco ainda também em outros vídeos, é o Everyday Carry, é aquele kit que você anda todos os dias para lhe livrar ali de possíveis situações do dia a dia, tá? Então estar minimamente preparado é isso, é você pensar sobre e fazer o seu melhor para se sobressair, né? Resolver aquela situação, caso ela apareça, tá? Para finalizar, pessoal, a gente já está chegando aí ao final do vídeo. Um recado que eu tenho para dar para vocês, que eu tenho deixar aí para vocês, é que a clareza, ela não vem somente do nosso pensamento, ela vem das ações práticas, tá? Então, busquem fazer na sua vida coisas práticas, não somente idealize, não somente pense e deixe ali no campo do pensamento, tá? Quando eu vou fazer alguma atividade, o que me faz subir de nível, o que faz aquilo ser palpável, o que faz aquilo acontecer na realidade são as ações práticas, né? E o erro de muitas pessoas é buscar fazer muito logo de uma vez só. Então o ideal é que eu siga um caminho, assim como uma escada. Tenho todos os degraus, eu não pulo do começo para o final da escada, eu vou subindo os degraus. Então, se você busca ser uma pessoa melhor, como a gente está comentando aqui no vídeo, nesses 3 pilares, primeiro, escreva, pegue um caderno e escreva os seus princípios. O que é aquilo que é inegociável para você? O que é aquilo que você não abre mão? Só tem um carro passando aqui de lado. Vamos lá. Escreva aquilo que é inegociável para você, os princípios, aquilo que você quer para a sua vida, onde você quer chegar, o objetivo que você quer alcançar. Então, isso é ter os princípios inegociáveis e inabaláveis. Tenha os seus princípios, mantenha eles, independente daquilo que o mundo, as pessoas falam sobre esses seus princípios, tá? Segundo ponto, busque fazer uma atividade física, busque fazer algo que trabalhe o seu corpo, que transforme o seu templo em algo melhor, né? E isso é muito forte para o homem, né? E eu acho que deveria ser obrigatório, digamos assim. Eu sei que quando eu falo obrigatório é uma forma de falar, né? Eu sei que não temos o direito, né? E mesmo que tivéssemos o direito, não deveríamos obrigar ninguém a fazer nada que não queira, né? Mas é muito importante para o homem essa questão de praticar atividade física, né? O homem, ele tem que fazer força, o homem tem que saber lutar, o homem tem que saber se defender e proteger a sua família. Então, procure uma atividade física, seja uma luta, né? Eu, por exemplo, eu pratico Muay Thai, Jiu-Jitsu, musculação também, né? Além de outras atividades voltadas à questão de combate, né? Então, busque, se você gosta de musculação, se matricule na academia. Não comece tentando ir todos os dias, de segunda a sexta, sábado, domingo. Busque ele na segunda, quarta e sexta. Na outra semana, vai segunda e quarta e sexta de novo. Na terceira semana, vai segunda, quarta, sexta, sábado. Vai ali 4 dias, em vez de só 3. E assim você vai progredindo na sua vida e transformando o seu corpo. E lembre-se, como a gente falou, o que transforma o seu corpo, transforma a sua mente também. Não é só o contrário, tá? Só uma pausinha que vai beber o café. E o nosso terceiro ponto que nós citamos, o nosso terceiro pilar, né? Sobre a prontidão.
pense na sua vida. Quais são os gargalos que tem hoje na sua vida? O que está te impedindo de progredir naquilo que você está buscando, tá? Estar de prontidão, ser um sobrevivencialista, é principalmente estar preparado financeiramente, emocionalmente e psicologicamente para você e sua família. Então pense o que é que está lhe limitando, digamos assim, tá? E aí tenha planos de ações para resolver isso, beleza? Com tudo isso que a gente falou hoje, pessoal, a mensagem final, digamos assim, né? Não é nem mensagem, mas é o pedido final que eu tenho aí para deixar para vocês. Aqui abaixo escreve para você mesmo, usa os comentários aqui abaixo como se fosse um caderno para você escrever, porque, lembre-se, não basta pensar, eu tenho que executar, tá? Então execute, escreva aqui nos comentários para você mesmo o que amanhã você vai fazer para mudar essa área da sua vida que está estagnada. Bota aqui qual é a área da sua vida que está estagnada e nos diz o que você vai fazer amanhã para que isso mude. E vá, sempre lembre, subindo de degrau em degrau. Amanhã você faz isso, daqui a uma semana você pensa em outra área ou tenta melhorar isso, que não, talvez você não tenha feito da melhor forma possível, que quase ninguém faz, essa é a verdade, né? A gente nunca consegue atingir a perfeição, pois somos seres humanos. Então comenta aqui exatamente isso que eu disse, curte, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. E não esqueça, esteja de guarda.